Ô, Júlio, eu queria falar com você sobre o Europa, né? Os meninos estão indo. Eita, esse assunto aí que não quer calar, hein, Tinha? Pois é. A E galera aí, tá. Vamos ver aqui como é que tá esse chat, se o pessoal. Ixi, acabou até minha bateria. Já era, vai. então, eu queria saber de você quais as suas expectativas para esse campeonato na Europa, tanto para o Júlio quanto para o Ramon. Olha, pergunta. Você já foi na veia, hein, Tinha? Você não deu nenhuma alisada, cara. Se quiser falar dos concorrentes deles primeiro, aí depois você já vai preparando. Tá. Ó, analisando a situação como num todo, o que eu espero desse show? Tem algumas peças-chave que provavelmente estarão nesse evento. Você chegou a ler, já tem lista? Não, ainda não vi a lista. Não tem lista, né? Então nós temos previsões. Ó, se a gente for colocar que a gente tem 2 shows apenas que são classificatórios para a Olímpia, você pode contar que a maioria dos atletas europeus estarão ingressando nessa competição. Quem não tem classificação e está com físico preparado, muito provavelmente vai para isso. São esses atletas. Wesley Wiskers é um excelente atleta, um atleta holandês. Nós temos o David Hoffman, que é um atleta alemão, que é excelente também. Que são 2 atletas que estiveram na final do show da Europa. Nós temos o vice-campeão, que é um atleta, eu esqueci o nome dele, um atleta que é... Os 2 são espanhóis, né? Você tem o campeão, que é espanhol, e o vice-campeão do campeonato de Portugal. Os 2 são... Dois caras muito bons, né? São espanhóis, os 2 estarão presentes nessa competição. Nós temos Alex dos Anjos, que fez uma ótima apresentação na Europa, representou demais. E aí você tem essas incógnitas que são o Ramon e Júlio Gorilla. Eu vi os 2. O que eu posso dizer? O Ramon me surpreendeu demais porque ele conseguiu segurar o tamanho, ele conseguiu trazer espessura no dorsal, ele conseguiu trazer espessura nos agrupamentos que faltava e condicionamento. Ele já saiu daqui com glúteo fibrado. Então sim, o Ramon vai apresentar um físico com 101 quilos, com good condition e cortes profundos. Como que ele vai se sair? Sinceramente, eu vejo alguns nomes se degladiando com ele. Madelman, o vice-campeão, que é o outro português, Alex dos Anjos e Wesley Wiskers. Qual posição que o Ramon vai ficar depende muito do Madelman e do Wesley. Se o Wesley chegar seco, ele pega até o Madelman. Mas eu não sei se o Wesley vai conseguir chegar nessa condição. Caso não chegue, Madelman é realmente o franco favorito. Isso é fato. Mas se o Ramon conseguir fazer uma linha de frente boa com ele e mostrar suas melhores poses, eu acredito que o Ramon tem condição de vencer. Eu também acredito. Entendeu? Então, assim, é uma coisa de realmente colocar do lado para ver o quão o Ramon está bom e o quão ele está longe desse nível de atleta, mas que o Ramon vai fazer um excelente show, eu tenho certeza disso. Agora, com relação ao Júlio Gorilla, o Júlio Gorilla ele é um coringa, né? Então não dá para te falar nada do Júlio Gorilla, porque o Júlio Gorilla ele realmente é autodidata, ele faz tudo por conta própria, a gente não sabe o que ele está fazendo de dieta, a gente não sabe o que ele eu vi as poses dele, ainda ofereci uma ajuda para ele, e aí, falei algumas coisas que ele teria que alterar nas poses dele, não sei se ele alterou, então eu não sei como serão as poses do Júlio Gorilla. Então o Júlio Gorilla ele realmente será uma incógnita, e assim, o que eu vejo no cenário? Eu vejo que todo mundo sabe que o Ramon é um excelente atleta, mas na rede a energia que corre é da torcida pro Gorila. Então é os 2 caras assim que hoje estão movimentando uma nação, e é legal porque eu me vi na pele desses 2 aí há um mês atrás. Sim. Então assim, eu agora aqui desse lado como torcedor só me resta mandar energia positiva para os 2. E com certeza aí nesse campeonato você vai ter grandes surpresas. Eu torço demais para que o Júlio consiga fazer um bom show
e consiga fazer frente a esses atletas que eu falei para você que são os favoritos dentro do que eu tenho de experiência em competição, mas eu ainda voto no Ramon como grande campeão. Eu torço muito pelo Gorila, o cara é meu irmão. Sim. Né? Foi eu querendo ou não, levantei a bola dele para essa situação tá acontecendo hoje. Só que eu acho que esse confronto tá, digamos assim, prematuro, mas eu queria que acontecesse já. É desleal a concorrência Isso. contra o Júlio, né? Eu não falo isso desmerecendo o Júlio, mas eu sei o quanto que o Júlio treinou. Ele treinou mais do que todo mundo, se você colocar dentro do tempo, né? 6 últimos meses, quem treinou mais? O Júlio. 1 ano atrás, quem treinou mais? Os outros. Essa é a conta. Então não adianta a gente só fazer a conta dos 6 últimos meses, né, achar que essas horas extras que o Júlio fez vai ser o suficiente para compensar esses outros 6 meses de trabalho dos outros atletas. Então e a falta de um olho, né? Ainda eu acho que isso é um fator muito prejudicial para o Júlio, não ter ninguém de fora auxiliando, ajudando, coordenando essa situação que ele está passando hoje. Então eu tenho certeza que vai ser também um aprendizado para o Júlio, para ele poder avaliar o quanto que ele tem de conhecimento e se isso é o suficiente para ele continuar progredindo no esporte sozinho ou se ele precisa de auxílio de alguma pessoa externa. Longe de mim querer falar que sou eu essa pessoa, mas seja a pessoa qual for, se existe a necessidade de ter alguém como um coach ou alguém para direcionar o trabalho para ele. Eu costumo falar e refalo o que eu falei. O Gorila, se ele, tipo, deixasse um cara como você treinar, fizesse uma dieta, digamos assim, que talvez não seja a que ele ache melhor, mas é a mais usual no mundo inteiro. A cada 3 horas. No mundo, a cada 3 horas, fazendo uma alimentação. Você sabe que, falando em recurso hormonal, ele não usa quase nada, né? Pelo menos ele chega para mim e fala, me ofereceram 8i de GH, mas eu só uso 2. Mas os outros caras estão usando os 8. Se puder, os caras estão usando 12. Né? Acho que agora ele deve ter aumentado um pouco. Então, assim, enquanto você tá indo com 38, os caras tá lá com o fuzil dele só esperando você chegar. Então, o momento, pra mim, hoje, o momento do Gorila é esse. Eu acho muito bom essa competição acontecer agora, até pra ele ver como tá o nível dele junto com os profissionais. E talvez, igual ele já falou aqui, que se ele não for muito bem nessa competição, abrir, né, espaço para alguém chegar e passar o que ele precisa fazer. Isso que você tá me falando é bacana, porque mostra que ele também tem maturidade para entender, né, que todo mundo um dia vai precisar de uma mãozinha para poder dar um passo adiante. Isso é a lei da prosperidade, né? Então um dia você ajuda para outro dia ser ajudado. E chegou o momento do Júlio entender isso. Então essa competição vai servir com certeza para mostrar isso para ele e se o conhecimento dele for o suficiente, que o leve para a final e que ele faça um ótimo show frente a esses outros atletas, porque hoje eu me enquadraria nessa mesma situação que ele, um franco atirador que está tentando o sucesso dentro de uma categoria onde você tem uma grande parte dela que torce para você, mas você sabe que também em contrapartida você teve pouco tempo para trabalhar o suficiente para um nível de competição desse. E principalmente quando ele decidiu competir na Europa, tinha o quê? 30 dias, né, para ele poder fazer uma preparação. Então é uma preparação de 30 dias. A gente nem pode exigir tanto assim. E pelo que eu vi nos vídeos, ele não mudou muito a dieta dele não, né? Então, é uma coisa assim que não dá pra... Eu não consigo entender nada do que ele tá fazendo, entendeu? É uma coisa assim que é como ele tem esse estudo de como que ele reage com relação ao tipo de alimento que ele usa. Ele não faz nenhum controle tão grande dos alimentos que ele utiliza. Então ele sabe os alimentos que ele pode utilizar e ele usa esses alimentos à medida que tem. Agora, com essa finalização, acredito que o que ele deve estar fazendo? Deve estar fazendo porcentagem. Então, hoje eu vou tirar tantos por cento do que eu comia.
Provavelmente. E Eu acho que ele tá naquela ideia assim, eu vou ver se o que eu penso vai me trazer o título. E na verdade ele tá, conhecendo o Gorila, ele tá assim, o que eu penso vai me trazer o título. Ele não tem dúvidas, né? Mas aí, como a gente já fez um podcast, eu já conversei com ele, eu acredito que, dependendo do feedback dessa competição, ele dando ouvido a alguém, aí sim a gente vai ver a genética deles. Aí a gente pode ver o total potencial do Júlio Gorila, isso. porque o cara é bom. O cara é bom, o cara é dedicado, ele gosta de fazer, todo mundo sabe disso. Mas que chega um momento que existe muito disso no nosso meio, né? Existem grandes atletas que conseguiram levar a carreira deles a momentos bem distantes do momento de início, né? Levaram a carreira longe, mas chega um momento que se você não conseguir ter aquela informação diferenciada, você limita a sua carreira. Sim, um cara que dá até para assimilar ele é o Centopani, o Evan Centopani. Eu não sei se você acompanhou a carreira dele. Ele começou a treinar e evoluiu muito, venceu New York, venceu caras veteranos. Tava tipo no hype do momento, lá fora era o Evan Centopani. Aí ele decidiu aderir um pouco uma ideia mais natural, muito vegetal, fazia suco detox, seguindo mais ou menos a mesma linha. E aí meio que ele começou a sempre ficar em 8º, em 10º, nas competições que ele ia. Então assim, ficou claro que o que ele fez não foi tão interessante para a carreira dele. Às vezes houve uma melhoria na saúde, né? Mas não foi o melhor para a carreira. Aí quando ele tentou voltar, teve uma lesão e aí acabou. Quando ele teve o rompimento. Isso. Aí acabou sendo travado. E aí hoje tenta voltar, mas a gente não sabe se vai conseguir. Então assim, carreira é uma coisa que você precisa pensar muito. E no meu ponto de vista é olhar assim, vamos ver o que a maioria tá fazendo. Pra mim é assim. Pra mim é assim. Vamos tomar esse caminho aqui porque todo mundo tá indo por ele e tá dando certo. Isso, eu falei com até o William Martins sobre umas poses e ele falou assim, não, eu faço tal pose assim porque acho que ele teve uma lesão, alguma coisa do tipo. Mas eu falei pra ele, William, é que quando você pega o top 10 do Olímpia, todos eles estão posando assim. E aí você posa de uma maneira diferente. Então eu acho que isso é assim, se os caras estão fazendo e estão indo bem, vamos fazer também. Mas é o que eu falo, eu acredito bastante no potencial do Gorila, afinal de contas eu dei minha cara a tapa lá e continuo falando. Foi você que começou com esse assunto. Teve até um rapaz aqui que comentou que eu só sabia dar hate no Gorila, aqui no chat, e eu pensei assim, coitado, não sabe de nada. Nossa, não, quem construiu a história do Júlio foi você. E aí, só que eu preciso ser realista, principalmente com ele. Não adianta... Não, o amigo que é amigo tem que falar a verdade, né? Exato. Não adianta ficar passando a mão na cabeça. Eu gosto muito do Ramon. O Ramon é um cara, tipo, cara, nota 10. Parece que nasceu na minha cidade. Quando eu vejo assim, trocando ideia, parece que é um carinha lá de Santa Luz, da Bahia. Sabe? De tão transmitir humildade. Sim. Então eu torço muito por ele, mas não tem como não estar torcendo pelo Júlio, né? Não, os eu dois. acho que o Ramon ele vai ter um destaque melhor nessa competição, pelo que eu vi. Mas eu tô torcendo pelo Gorila, é lógico. É o que a maioria das pessoas transmite, é realmente isso. Sabe que o Ramon tá num momento mais sólido, até pela questão, o que envolve a preparação, né? Então ele tá amparado, né? Contra um Júlio que tá ali, solitário, sem um direcionamento de ninguém, levando ali o que ele crê e o que ele acredita no limite da preparação. Vai ser um confronto épico, vai ser bacana, tá todo mundo esperando, assim como eu. E eu vou ser mais uma das milhares de pessoas que estará ali antenado na hora dessa competição para assistir esses caras, com certeza. Aí sim, eu vou estar ligado aqui tentando transmitir, porque com certeza, é o todo momento. mundo é antenado.